Bom dia. Aqui nós estamos começando a gravação deste deste curso de extensão de grego clássico e koiné no nível introdução, no semestre 2, né, no grego 2. Aqui eu sou o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica, no CLAS. Eu estou aqui, né, com os alunos Cíntia da Silva André, David Araújo, Gladson Silva, Igor Roberto Amorim, Narciso Lima e Raul Cornélio. Hoje é 22 de novembro, estamos começando a gravação agora às 8h18, né? E estamos aqui trabalhando com o método Atenásio, Atenas, no capítulo 8, alfa, né? Prostoaste. Prostoaste significa em direção à cidade. Aste significa cidade no sentido assim de oposição ao campo. E normalmente nos textos que a gente vai ler, né, quando a gente fala de haste, a gente está falando de Atenas, porque os personagens vivem no campo, né, e tudo mais, então haste para eles é Atenas. Tudo bem? E aí, normalmente, assim, se você for procurar, assim, né, essa essa palavra, né, você vai ver, né, às vezes como sinônimo de Atenas. Bom dia, Magno. Continuando aqui, então, prostoaste seria, né, então, em direção a Atenas, para Atenas, né? Ou para a cidade, em direção à cidade. E aqui nessa figura, o que vocês acham que vocês estão vendo? Na minha cabeça seria um comércio, não sei. Tipo, sei lá, tem umas coisinhas, não sei. Uhum. Umas coisinhas, né? Você tem ideia do que seja? Porque eu não sei se o zoom tá bom para vocês conseguirem identificar o que é. Primeiro de tudo, são homens ou são mulheres? Eu acho que são. Eu acho que segundo desenho é uma mulher. E aí, essa pessoa que tá segurando uma vassoura, sei lá, é um homem. E a pessoa que tá de frente a essa que eu acho que é uma mulher parece ser um homem. E o. Elas aparentemente são o que o texto aqui está dizendo como Gunaikes, é isso, professor? Isso, Mulheres? isso. São todas mulheres. O David acha que são todas mulheres. E aí Só que a primeira é maiorzinha, né? Tem estrutura mais larga, mas é uma mulher também. E A impressão. o Gladson leu a palavra Gunaikes, né? Que significa mulheres. Gunaikes. O, assim, esse negócio assim que parece um varal. O que vocês acham que é? Olha, pra mim parece como se fosse uma cortina, assim, uma coisa
prendendo uma cortina. Sim, parece uma coisa prendendo uma cortina, né? Uma E arara, né? o quê? Uma arara prendendo uma cortina, né? Um varal, sei lá. Uma arara, né? E o Cíntia, você, o que que você acha Oi. que que fosse esse aqui? Tem alguma ideia? Eu acho que é uma cortina também, tá me parecendo. Tem uma estruturazinha e aí as pontas ali no fundo estão em nós, né? Uhum. Acho que para facilitar a passagem ali. Me parece uma cortina. Esse negocinho aqui, vocês estão vendo? Uma parte aqui, Sim. o que que vocês acham que é esse negocinho aqui? Pois é, por isso que eu achei que fosse um comércio, porque parece que parece uma bandeja com alguma coisa, não sei, mas É, não sei se eu tô pegando viagem. não, é interessante as interpretações que vocês estão dando, né? Não é exatamente isso, mas é próximo, né? O, assim, porque também eu não sei se vocês aqui, algum de vocês conhece alguma coisa sobre artesanato. Não sei se algum de vocês teve contato assim com tá bom, vamos aqui para Ela estaria fiando um tapete? fiando. Será que tem a ver O com que é fiar? reciclagem? O que é fiar? Seria a cada fio construir algo, professor. Parece que aí tem um suporte onde ela vai, essa está segurando fios e a outra vai entrelaçando esses fios aí entre isso que parece uma cortina e no fim vai formar um tapete. Sim, sim. Agora vocês estão chegando mais próximo do que é. É exatamente. É, eu já vi isso, mas assim, entre aspas, mais moderno, né? Aquelas coisas de tecelagem, assim, que só que é manual. Já vi isso, que a Isso. pessoa vai passando os fios assim, Sim, vai não. puxando, Aqui né? é bem assim mais simples, né? Não é uma máquina, né? Não, não é uma máquina, É, porque tem algumas assim, lá na primeira revolução industrial, né? Você tinha, né, aquelas máquinas de tear simples, né? E depois você hoje em dia acho que nós temos tudo mais eletrônico, né? O Mas aqui é uma essa parte aqui no meio que a Cíntia pensou que fosse uma bandeja, na verdade, ela é como se fosse uma agulha, né, que ela vai levando, né, o fio de um lado para o outro. Vocês estão entendendo? sim. Então, assim, aí, isso aqui que está sendo tecido não é exatamente um tapete e não é exatamente uma, um, Curtindo. uma cortina. Aqui na frase, a gente vai ver o que, que é. Quem pode ler para mim a frase, a legenda?
Não, não é uma Se. tenda. Ah, tá, em cima. David, você quer ler? Ah, pode ler? Ah, sim, eu ia começar aqui. É, a frase embaixo, né? Se Nike's dialegomai alelais peplon upsainusim. Inusim. Hum, eu não entendi a primeira palavra. Você pode repetir a primeira palavra? Se. Se? Por que você acha que é Se. se? Ah, é um afa. Ai. Uhum. É. Mas olha, eu fiz Aqui. uma transliteração automática no site lá do menino do Lexilogos e embaixo Ah, tá assim transliterado. Você tá vendo ou você tá lendo do outro? tá. Eu tô lendo do meu livro. Eu Ah, não vi ali embaixo aí. É porque enfim, a vista embaçou e eu vi o sigma pequenininho ali, mas sim, deve ser o sim, alfa. sim. Mas É, eu não olhei pra ela. Tá certo. Rai. Ah, mas por que Rai? porque tem um espírito rude no iota. Uai, mas ele passa pro. Ah, tá, porque ele não pega no alfa, ele vai. Tá, Não, então tá certo. ele vai pro iota, porque é um ditongo. Entendi. Tá certo. Uma outra coisa que você leu, que eu achei estranho, eu acho que você leu o fi como se fosse um psi, lá na última palavra. Sim, sim. Então é hu, hu, fainus, Faz. ou hu, painus. Ok. Então é hai, gunaikes, dialegomenai, alelais, peplon, hu, painus, ou hu, fainus. Tudo bem? Ok. Joia. Aí aqui, a gente traduzindo, né? Seria assim uma coisa assim como as mulheres conversando umas com as outras, um peplon tecem, estão tecendo. Aí um peplon, você pode dizer assim uma veste, uma um, como é que se diz? Um manto, né? O problema é porque peplon era um tipo de roupa muito específica da, da, da Grécia Antiga, né? Então, o que era um peplon? Um peplon, ele era assim um vestido que ele era feminino, que ele era assim, ele basicamente era um retângulo grande que você como é que você vestia, né? Você dava assim, você se enrolava com ele e aí você prendia, né? Assim os ombros com assim com alguma como é que a gente chama uma coisa assim. Cíntia, me ajuda aí. O que é que a gente prende? Fala. Hã? Não sei. É um Prendeu o negócio. quê? Uma faixa? Não, roupa. Tipo um bebê. Eu vou fazer uma fralda no bebê. Como é que é o nome daquele negócio? É, é um. Como é que a Não gente. sei. Grampo? Pode ser um grampo. Alfinete. Alfinete, um grampo, Alfinete. uma, um broche, né? Uma fivela, né? E um cinto, né? Uma coisa assim. Vocês estão entendendo? O Deixa eu ver se eu mostro para vocês.
Tem uns vídeos. Aí, professor, repete. Vai, fala. Não, eu queria falar para o senhor repetir a tradução. As mulheres testam. As mulheres Não, as mulheres. conversando umas com as outras, um peplon, um peplus, deixa eu ver se é peplus que a gente chama. Acho que a gente chama às vezes de peplus. Peplon. Peplon, mas aí normalmente a gente chama de peplus. Tá? Porque no nominativo é peplus. Elas tecem um peplos ou uma veste. Tudo bem? Certo. Aí deixa eu ver se eu mostro Tudo aqui bem. para vocês aqui um vídeo. Tem muitos vídeos, porque isso é uma curiosidade muito How to on how to wear a peplos and how to on how that is. Vocês estão ouvindo? Very briefly, I'm not an expert in anything, but I'm especially not an expert in ancient Greek clothing. My sources for this come from Marielle Emily's Body, Dress, and Identity in Ancient Greece. I would highly recommend her book for further study. Anywho, the peplos, largely speaking, is a garment that we see represented in iconography in the Archaic period, thought to be, I believe, worn by noblewomen, so it makes sense that Sappho would be wearing it. I'll get to what a peplos is in a teeny tiny bit, but it's important to note that, like ancient Greek music theory, ancient Greek theories on how clothing worked are largely based on iconography found in vases and paintings and sculptures and stuff like that. And it's interesting to think about how artistic convention might today represent more than what really happened. I can't tell you if peplosses were kind of like, I don't know, sparkly jumpsuits we see in all the commercials that not many people wear today. But yeah, it's important to consider that when we're considering historical recreation, this is like historical recreation of the evidence that survives, and that evidence is very fragmentary. And it's interesting to think about the parallels between ancient Greek music sort of being reconstructed off of what we know and guessing and stuff we see on iconography, which all might be artistic convention or what painters like to paint, and ancient Greek clothing following in a similar sort of vein, especially when it comes to the Archaic period, which was almost 2,000 years ago in the time of Sappho. So what is a peplos? It was a garment worn by men and women, though women's usually sort of reached the floor and were very long and flowing and covering, and men's could be shorter. And largely speaking, it is a large, sort of unfinished, unsewn cloth. So it would have been woven and then sort of pinned up and worn. Because alfinetes, in the world, and cloth was hugely difficult to make and hugely valuable. So you didn't really mess with it after it came off the loom. So I'll go through a brief how-to of how to sort of create your own peplos. Keeping in mind that women, especially noble women, would have been wearing veils and so on. So this is not hugely accurate. This is just a peplos tutorial. It's not the complete outfit. So peplos was a large sort of square, rectangle, I know shapes, rectangle material. And it was taken by the wearer and folded over to create this sort of over-blousing effects called the kolpos, or sometimes called the apoptygma, though Lee notes in her book that kolpos and apoptygma are both like, kolpos is more accurate, but apoptygma especially are not hugely accurate words to describe this overfold, which is hugely representative of the peplos. Like, the peplos always has this. How it appears, that changes. But, so it's important to mind that, like, another thing is that even our words to
Oi, gente. A minha internet caiu um pouquinho, tudo bem? Do. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos, né? Agora O... sim. Sim, deixa eu. Então, eu estava tentando mostrar o vídeo da moça tentando mostrar o que era um péplos. Deixa eu ver se eu. You fold it over to make this sort of mysteriously named. Fold it over to make this sort of and mysteriously named overfold, and then you take 2 pins, and oh, sorry, skipped a step. So you take it to the side. So where it opens at the side is just keep it there. And then you take 2 pins and you pin it above your shoulders like so. So I have some handy dandy pins, and I'm putting one here, and it's surprisingly hard to pin when you're being watched. And one here, and yeah. Well, sorry, just having pep talk. Ela no começo ela explicou que os homens também usavam esse mesmo tipo de vestimenta, mas que normalmente o dos homens era mais curto. Decorated. In the ancient world, there's evidence that like peplosses were dyed. I believe there's some evidence for embroidery. You know, these were pretty garments. These were nice dresses. This was your sort of going out. I don't know about going out, but this was a dress that there is a lot of evidence for, was at times at least highly decorated. And then you take your belt. This is my graduation cord. I thought it looked vaguely cool and ancient. This was called the stone, that name we seem to be sure of. And you can either belt it over the overfold or under the overfold, or two designs we see on the iconography. Sim, você pode fazer uma dobrinha, Now you'll notice that this side assim, para esconder o cinto. I referred earlier about how there are different scarves and veils and mantles and so on that ancient Greek women wore. And it was considered, according to these conclusions and research, part of a well-dressed woman that, you know, she wasn't exposed with this overfold. Nothing was hanging out. That was a mark that seemed to be to more wild and vulgar women. So then you would take this, which I've also used to make a peplos, as you can see in other photos, and you would maybe use it as a mantle or a scarf or a cloak or some such thing. So this is kind of close to how an ancient Greek person would have dressed. One important distinction is that this peplos doesn't have any pleats. Most peploses we see in iconography has a lot of pleats. There's some debate about whether these were sewn or ironed or pressed or glued, but this peplos is pleatless. So my last instruction to delightful viewers, all zeroth of you, would be to sort of fold it over and create your own pleats. I didn't have time to do that with this. My sister's acting as videographer and she only has so much patience. But that would sort of give you a more accurate look. Yeah, so, I mean, I will attach other images of peplosses in the ancient world. They were very... Sim, eu acho que pronto. Acho que deu para vocês entenderem o que é um peplos, né? Ficou bem claro já o que é um peplos? E tinha outros vestimentas que eram parecidas, mas tinham outros nomes. Então, assim, um peplos era bem simples, né? Era uma vestimenta bem simples. Deixa eu ver aqui, vou botar aqui onde é que eu tô. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que esse livrinho aqui que você encontra naquelas livrarias baratinhas de R$10. Eu acho que você essa aqui é 24 horas na Atenas Antiga. Eu acho que você pode ver assim, né? Uma explicação sobre esse tipo de vestimenta. Que era, deixa eu ver se eu acho aqui o...
Mas é deixa eu ver se eu. Não sei se é nesse. Agora eu fiquei em dúvida se era nesse mesmo livro ou era em outro. Que tinha, né? Essa explicação assim das diferentes roupas. Se não for, talvez seja num outro que eu tenho. Talvez não seja nesse. Eu não estou achando agora a imagem. Depois eu vejo se eu acho assim a imagem, mando uma foto, mando para vocês do que você tem assim umas 3 variantes, né, de roupas usadas assim nesse período. Eu tenho um livro bem colorido que eu acho que deve ter assim essas questões. Mas continuando aqui. Então, olha, aqui quanto à linguagem, né? Vocês estão vendo aqui esse capítulo ele vai destacar um elemento de gramática novo, que é o particípio, né? Mas é o particípio presente. Normalmente, quando a gente fala de particípio no português, a gente fala do particípio passado. Não é verdade? Sim. Normalmente no português, o particípio são aquelas palavras que terminam, é uma forma verbal nominal que termina em NDO, melhor, NDO não, ADO, IDO, não é? Ado, ido. Mas esse aí é o particípio que a gente chama de um particípio passado. E ele é um tanto passivo também. Tipo assim, andado, amado, vendido, comido, ido. Não é verdade? Ele não dá uma certa ideia de passado e uma certa ideia de voz passiva. Sim. Mas a gente tem uma outra forma verbo nominal, que é o gerúndio, e que em algumas gramáticas também chamam de particípio presente. Então, por exemplo, são formas que terminam em NDO, né? Como se fosse ando, indo, endo, né? E ondo, né? Então, por exemplo, assim, amando, comendo, vivendo, partindo, pondo. Né? Vocês já ouviram falar desse gerúndio, talvez não sendo chamado de particípio presente, mas vocês devem ter ouvido falar como sendo chamado de gerúndio, não é? Sim, sim. Isso. Aí, o gerúndio, ele não dá essa ideia de passado, não dá essa ideia ele dá mais uma ideia de presente, né? Uma ideia mais de processo, né? Processual, uma ideia mais de contínuo, né? E aqui, você tem aqui dialegomenai. Dialegomenai é um particípio presente grego. Tudo bem? E ali embaixo, nos vocabulários, tem o verbo dialegomai. Vocês estão vendo o verbo dialegomai? Dialegomai mais dativo, eu falo ou converso com.
E aí, a partir desse dialegomai, eu formo o particípio dialegomenai. O particípio dialegomenai, ele vai ter esse finalzinho aqui, olha, menai, né? Menai. Esse men, ele mostra que o particípio está na voz média, na voz médio-passiva, né? E esse ai, esse alfa iota, ele mostra que está no feminino plural, nominativo feminino plural. Então ele tá meio que ele funciona aqui como se ele estivesse, como se ele fosse assim um adjetivo que tivesse concordando com Haigynaikes. Haigynaikes é as mulheres. No caso aqui, Gynaikes termina em epsilon sigma, que é diferente de alegomenai. Mas a gente sabe que está no nominativo porque tem o artigo rai. Rai é o artigo. Então eu sei que ali rai, ali significa as. Está no nominativo. Então eu sei que rai gynaikes está no nominativo plural feminino. E dialegomenai está concordando. Tudo bem? Aí, alelas. Alelas é uma palavra que vocês não viram até agora, que é um pronome recíproco. E ela aqui significa umas com as outras, né? Dá essa ideia de reciprocidade. Então, elas estão conversando, né? Umas com as outras. Então, assim, e deve estar no dativo, né? Esse alelas. Alelas deve estar no dativo. Porque o verbo dialegomai, ele pede o dativo, né? Tem ali no vocabulário, né? Mais dativo, né? Eu falo ou eu converso com, né? Então, as mulheres conversando umas com as outras, aí, Rufino-se está na terceira pessoa do presente do indicativo, na terceira pessoa do plural. Então, elas estão tecendo, né, um manto, uma vestimenta, um peplos, para usar assim o termo técnico. Tudo bem? Então, Sim, professor. Então aqui uma coisa que vocês têm que perceber é que os particípios vão dar um certo trabalho para traduzir. A tradução mais simples é usar o gerúndio, mas o gerúndio não dá a ideia de gênero. E o particípio grego vai dar a ideia de gênero e também a ideia de caso. Ele vai dar a ideia de gênero e dar a ideia de caso. Então, aquela terminação ai ali vai dar a ideia de nominativo feminino plural. E, além disso, eu tinha esquecido, também vai dar a ideia de número, né? Número plural. Enquanto que se a gente fosse dizer assim, conversando, não vai dar a ideia nem de
nem de gênero, nem de número, nem de caso. Aí o que a gente pode fazer, às vezes, é transformar num adjetivo, ou transformar num substantivo, ou transformar numa oração adjetiva, né? Então, por exemplo, se eu transformo numa oração adjetiva, eu boto assim um pronome relativo, né? Então, eu digo assim, as mulheres que conversam ou que estão conversando umas com as outras fazem, ou melhor, tecem um péplos. Aí eu também posso, então pode ser assim, que conversam ou que estão conversando, né? Você transforma numa oração adjetiva. E você pode também usar assim, um pronome relativo às quais, né? Tipo, as mulheres as quais conversam, as quais estão conversando umas com as outras, tecem um, um péplos. Você também pode usar, né, uma outra expressão, né, assim, de tempo, assim, pode dar uma ideia de tempo. Você tem que ver se cabe melhor uma ideia assim restritiva, explicativa ou de tempo, né? Então, se você acha que dá uma ideia, por exemplo, como aqui está tudo no presente, né? Então, se você quer, você acha, depois eu vou mostrar mais exemplos, mas se você couber melhor, assim, tipo uma ideia de simultaneidade, aí você pode dizer assim: as mulheres, enquanto conversam umas com as outras, tecem um péplos. E aí, se tiver um outro tempo que não seja o presente, aí às vezes pode ser assim, depois de conversarem, né? Mas aqui não, aqui está tudo no presente. Mas depois vocês vão ver outros tempos, né? Aí vocês vão ver que vai ter assim essa possibilidade de você ter assim uma coisa que aconteceu antes, né? E outra coisa que vai acontecer depois, né? Aí agora a gente vê aqui os vocabulários, né? Então, dialegomai, eu falo, eu converso com. Repomai, mais dativo, eu sigo. Aí lembrar aqui do oposto, né? Regeomai, que é mais dativo, que é eu conduzo, eu lidero, né? Então, repomai é o oposto de regeomai. Aí, ergadzomai, eu trabalho, eu realizo. Thealmai, eu assisto, eu contemplo, né? Vai dar a teoria pra gente, né? Substantivos aqui, toaste, toasteos, é da terceira declinação, cidade em oposição ao campo. Toergon, toergo, trabalho, a obra. Respera, tes resperas, à tarde, entardecer, né? Theos, tu, Theu, o Deus. Thira, tes, thiras, a porta. Poietes, tu, poietu, o poeta. Preposição ex, antes de palavras começadas por vogal e ec, mais genitivo, né? Fora de, para fora de. Que para fora de, fora de. Advérbios, equeice, para lá, até lá. Oikoi, para casa. Aí esse aqui ficou
Hosper, como? Hosper, só o Hos já dá a ideia de como, mas aqui esse per, ele dá uma intensificada, né, de alguma maneira, né? Hosper, essa terminaçãozinha per, Hosper. Esse oikoi aqui, né, tem assim uma terminação, né, que dá a ideia de direção, né, mas não é assim um caso, é mais um resto de caso, né, lá do indo-europeu, né, alguma coisa assim, né. Um lugar para onde, um locativo para onde. Conjunções, homos, homos, mesmo assim, assim mesmo, né? Mesmo assim, assim mesmo, também assim, no entanto, né? Uma coisa assim. Expressões euge, bom, bem feito. Esse bem feito aqui, eu acho que não ficou muito legal, assim. É mais assim para muito bem, muito bem. Porque o bem feito, para mim, é negativo. Vocês estão entendendo? Bem feito parece ser que aconteceu uma coisa ruim com você e você mereceu essa coisa ruim. Mas esse euge é mais assim, tipo, você tá dando parabéns. Tá entendendo? Bravo, tá entendendo? Euge. Aí, enroy, enquanto, né? Uma expressão enroy, enquanto. Tem uma preposição e tem um pronome relativo. Aí acaba dando essa ideia de enquanto. Aí, substantivo próprio, o Dionysos, tu Dionysos, to Dionysos, to Dionysos, Dioniso. E aí tem um negócio estranho com esse nome no Brasil. As pessoas, elas se acostumaram muito com assim, Dionísio, de tal maneira que elas não conseguem ler Dioniso. Eu acho que é porque Dionísio é um nome de pessoa bem mais comum. Vocês estão entendendo? Sim, Inclusive pensei nisso aqui. Pois é. Aí, o nome da divindade mitológica é Dioniso, mas existe um nome próprio Dionísio, assim como existe, por exemplo, Mariano, ou que diga outro assim, por exemplo, Milleriano, digam outros aí, Darwiniano. Tá dando para entender? Germão. E assim, é uma espécie de derivação, né? Não é o nome da divindade, né? E aí mas no Brasil se tornou um nome tão comum que as pessoas fazem referência à divindade pelo nome derivado. Então, se você for ler na Wikipédia, lá vai ter Dionísio no artigo que faz referência ao Deus. Mas assim, aqui na Universidade Federal do Ceará, a gente sempre teve um cuidado de escrever sempre Dioniso. A gente não escreve Dionísio, sabe? Porque aqui a gente teve um grupo muito forte relacionado, né, às obras
que é que é que falavam sobre essa divindade. Então aí então é um problema assim sério, tá entendendo? Professor, mas aí fica engraçado quando vira o adjetivo também, né? Porque fica, por exemplo, se você fala narciso, você fala narcísica ou narcísico, né? Agora, Dioniso, o pessoal já fala dionisíaco. Aí isso também ajuda um pouco a confundir. Deixa eu falar dionísico, né? Mas aí, nesse caso, já existe também esse adjetivo, né? Sim, Derivado, essas derivações todas. sim. Aí você já é uma derivação da derivação, né? Aí mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Normalmente eu prefiro essa forma. A outra forma eu não uso, tá entendendo? Embora aqui em Fortaleza, Ceará, temos assim nomes de rua, nome de bairro, tá entendendo? Com a outra forma. E aí todo mundo, quando vê esse nome, lê a coisa. Eu tenho a tatuagem aqui no meu braço e todo mundo lê errado. Ninguém lê certo. Vocês estão entendendo? Mas continuando, pronto, eu já passei muito tempo falando sobre isso. Eu acho que vocês já entenderam qual é a forma favorita do nome, né? Aí aqui continuando. Aí aqui vamos começar a leitura. Eu fiz aqui a transliteração para ajudar. Essa transliteração aqui, os iotas subscritos, ela transforma numa cedilhazinha para você ter a opção de pronunciar ou não o iota subscrito. Vocês lembram ainda o que é o iota subscrito? Sim, Pois é, então lá ali no começo tem indetutoi, mas você não precisa pronunciar tutoi. Você pode pronunciar tutó, indetutó. Tudo bem? Aí esse tipo de transliteração aqui não é fácil não, porque tem que ter a ferramenta para colocar aquele símbolo de cedilha, né, lá embaixo. Mas não é a mais simples não. A mais simples é simplesmente colocar um i do lado do o, né, e pronto. Se você vai fazer um artigo e você não tem como digitar em grego porque vai ficar desconfigurado, ou você não quer digitar em grego porque vai dar mais trabalho para as pessoas ignorantes que não foram alfabetizados em grego para poder ler, o jeito mais simples é simplesmente colocar assim sem acento. Se você não tiver como colocar o sinal de macron para poder marcar onde é que tem um ômega e um ômicron, deixa para lá. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Mas o objetivo aqui é para facilitar a leitura, porque às vezes está muito pequenininho, né, a visualização, e pode ser que vocês não estejam conseguindo ler. Quem pode começar a leitura aí? Eu posso, professor. Por favor. Posso fazer. Deixa eu ligar aqui o Diceópolis aparecendo, né? Ressurgindo do primeiro capítulo. Tinha que voltar alguma hora. O bichinho. Deixa eu ver.
ende, toute, não, touto, rode de Caiópolis, cai, rodulos, on, pauontai, ergazomenoi. Isso. Então, enquanto... Aqui, esse indetutoi também é o enquanto isso. Enquanto isso, esse indetuto. Enquanto isso, o Diceópolis e o escravo, né, param de trabalhar, ou param trabalhando. Não pode ser param trabalhando, então é param de trabalhar. O pauontai é um verbo que significa parar, mas ele depende muito de se está na voz ativa ou na voz média ou passiva. Se ele está na voz ativa, ele significa parar outra pessoa, outra coisa. Ele age sobre outra coisa. Agora, quando está na voz média ou passiva, ele significa parar a si mesmo, de fazer alguma outra coisa. E aí ele pode ser complementado pelo um particípio. Aqui tem o ergazomenoi, que significa trabalhar, né? Trabalhando. Aí aqui, por exemplo, eu acabo tendo que dizer assim, param de trabalhar. Pauontai ergazomenoi. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Aí isso aqui já é uma expressão que vocês têm que já pegar, né? O pauontai mais um particípio, né? Vai dar a ideia de parar de fazer alguma coisa que vai estar no particípio, né? O verbo no particípio. Também pode ser no genitivo. Mas aqui está no particípio. Pronto, aqui Aí aqui... Quem pode ler essa segunda frase aqui? Professor, vou tentar. Laidson, por favor. Epei de respera... Não, desculpa, professor. Respera gignetai romen de Caiópolis. Tous bous luei cai oicade alunei rodedulos to despotes repômenos tu arotron ferei. Isso. Aí aqui, epei de respera gignetai é alguma coisa como quando chega a tarde, quando chega o entardecer, quando vai ficando de noite. Tudo bem? Isso, solta os bois e os leva para casa, é isso? Isso, o Diceópolis solta os bois e leva para casa, né? Aí, enquanto Rodulos, o escravo, né? Repômenos é do verbo repomai, é seguir, né? Então, é seguindo, né? Seguindo, né? O seu mestre, né? Carrega o arado. Toarotron fere. Tudo bem? Toi despotei, aqui é o seu mestre, o seu amo. Tudo bem? Ok, professor. Tranquilo, né? Deu para todo mundo entender essa frase? Então aqui apareceu também repômenos, que é outro particípio, né? Presente. Professor, uma pequena dúvida com a pronúncia das palavras. Eu venho percebendo que a maioria das palavras em grego são proparoxítonas. Não é verdade, mas os verbos, eles tendem a ser proparoxítonos. Os substantivos, não. Ok. Para poder ser proparoxítono, né? Normalmente, você tem que ter uma última sílaba breve. Tá entendendo? Não pode ser um eta nem um ômega.
E também não pode ser Ômicron Y. E às vezes também não pode ser EI, YJ. Tudo bem? Você está dando para entender? Nesses casos, costuma ser paroxítona ou oxítona. Ok. Aí ali tem uma palavra ali que eu acho que está errada. Deixa eu ajeitar ali. Pronto. Respira. Pronto, acho que é isso, né? Aí aqui, Pronto. Aí aqui, quem pode ler essa outra frase aqui? Vou continuar, professor. Gladson, né? Por favor. Epei deoikia proscorousin tom papon rousin entu kepon ergazomenon. Isso. Então, epei de teioikia proscorusin ton papon horosin en toikepoi ergazomenon. Aí aqui começa com assim: quando eles se aproximam, proscorusin, aqui se aproximam, né? Eles se movem em direção, né? Dessa ideia de direção, para, né? Teoikia, né? Da casa, né? A gente tem que dizer assim meio que da casa para poder, porque quando a gente fala se aproximar, a gente fala em português, né? A gente fala se aproximar de algum lugar. Mas o teoikia aqui tá no dativo. Então esse verbo aqui proscoreo pede o dativo como complemento. Tudo bem? Aí, ton papon horosin. Eles veem o avô, né? Ton papon, né? O avô. Não sei se vocês lembram. Eles horosin, né? Do verbo horal, né? Que é o verbo ver, né? Aí, entoikepoi, ou entokepo, ou entokepo, também tem gente que pronuncia assim, entokepo, no jardim, né? Ergazomenon. Ergazomenon é trabalhando, né? Também é um particípio. Só que aqui ele está no singular, no acusativo. Ele está concordando com tom papon ergazomenon. Então eles veem o avô no jardim trabalhando, ou trabalhando no jardim. Então, quando eles se aproximam da casa, eles veem o avô trabalhando no jardim. Tudo bem? Espero que sim. Continuando. Quem pode ler a próxima frase? Ou de Caiópolis, Caleiauton cai, respera de dignetai o Papa. Fecim paue on ergazômenos cai resu cai resu casé. É isso, professor? Ressucadze. É meio difícil essa palavra, ressucadze,
É descansa, descansa, né? Fique quieto, descansa. Então, começa assim: Roum de Caiópolis, calei auton. Então o Diciópolis chama ele, o chama, cai, e respera ede gignetai, ó Papa. Já está tarde, ó avô, ó papai. Não, nem avô, é ó papai. Já está tarde, ó papai. Né? Porque ele é pai do Diciópolis. Né? O avô é pai do Diciópolis. Não sei se vocês entenderam isso. Ele é avô do Felipe e da Melissa, mas ele é pai do Diciópolis. E ele chama de avô? Não, ele chama de papai. As palavras são parecidas, mas não é a mesma palavra. Entenderam? Ok, professor. É porque aqui esse papa é papai, não é avô. Se fosse assim acho que seria, se fosse avô, acho que seria pape. Continuando, ele diz, né? Já está tarde, né? Já está ficando tarde. Ó papai. Ele diz, pau é um. Aí Fecim, né? Ele diz, né? Pau é um ergazomenos kai resukadze. Então para de trabalhar e descansa. Power um ergazomenos. Aqui power, né? Tá no imperativo. Power é para ergazomenos, de trabalhar, né? Trabalhando, para de trabalhar, cai resukadze e descansa. Fica quieto, né? Não é bem aqui, não é bem que fica quieto, aqui é descansa mesmo. Resukadze. Aí aqui próxima aqui é bem mais curta. Quem pode ler? Essa aí dá para mim, professor. Por favor. Rodé eulegueis ó pai. Fecim malagar camon. Camno. É o quê? Camno. Caminon. Eu creio que ele concorda com o filho e diz que está na hora mesmo dele descansar. Pelo contexto, eu acho que é isso. Mais ou menos. Ele diz assim, né? Você fala bem, né? Ó filho, né? Você diz, né? Pois eu estou muito cansado, né? Malagar camino. Malagar camino, pois eu estou muito cansado. Então ele diz, aqui está escrito Rodê, que é ele, né? Ele, e ele, né? Eu legueis, ó pai, você fala bem, tu falas bem, ó pai, ó filho. Fecim, ele diz, né? O avô diz, malagar camino, eu estou muito cansado, pois eu estou muito cansado, né? Aí, pode ir para a próxima. Peutai on ergazomenos kai pros ten oikian speudei. Isso. Então, pauetai ergazomenos, aqui já é o narrador, não é mais fechar. Ali em cima fechou as aspas, não foi? Aqui é o narrador. Pauetai ergazomenos kai prostenoikia speudei. Tá narrando. Onde é que tá meu celular? Espetinho do Ferreira tá me ligando. Porque essa hora da manhã o Espetinho do Ferreira tá me ligando, gente.
Sim, gente. Aí aqui é para de. Então, ele para de trabalhar e se apressa para casa. Aqui tinha um probleminha que o espírito não, o Macron, ele virou sem querer um circunflexo, sem querer aí. Eu estou ajeitando aqui. Pronto. Aí aqui, então aqui, ó, Pauetai, né? Ele para, né? Aqui tá na terceira pessoa do singular, né? Pauetai, ele para, tá na voz média ou passiva, né? Mas aqui na voz média, né? Na verdade, ele para então de trabalhar ergadzômenos, né? E cai prostenoikia e para casa, speudei, se apressa para casa, né? Aí aqui, oikoi de hete myrine kai hetygater peplon hyphainosin en hoi de hyphainosin dialegontai alelais. Alelais. Eu nem pedi para vocês, algum de vocês ler. Ou alguém queria ler essa parte aqui? Professor, essa palavra com THUATR, ela como se pronuncia? É Tugater. Isso, na verdade, você pode pronunciar de mais de uma maneira diferente, né? Se você for puxar para uma pronúncia mais clássica, você pode dizer Tugater, Tugater. Mas se você pronunciar mais assim, mais a erasmiana, você vai dizer assim, Thu, assim, Thugater. Ela é junto? Significa junto? Não, significa filha. Ah, tipo em inglês? Dora? Isso. É parecido. Né? O radical é parecido, né? Thugater. Exato. Ok. Ok. Acho que tem até deve ter uma relação cognata, né? Indo-europeia. Exato. Então aqui é oikia de Merin kai he sugata pepron. Eu creio que é em casa Merine fia ou faz o pepron. É isso? Isso, é A filha tecem, faz né? Tecem. Né? É. As duas. Né? A menina e a filha tecem, né? Péplos. Um péplo. Eu imaginei, professor, que esse Sugata era together, certo? Eu ia pensar junto. Então eu pensei que era alguém junto fazendo um pepple. Mas aí parece também com filha, que é gather, né? Dora, desculpa. Isso. Sim, parece muito. E muito diferente do nosso filha, né? Então, aqui ele pegou um caminho mais, acho que mais direto, né? Foram para o mesmo lado, assim, em relação ao indo-europeu. Acho que eu não sei se em latim a gente tinha uma palavra parecida para filha. Não que eu lembre, assim, sabe? Não, aqui é só. Teria que olhar naquele ali, deixa eu ver aqui.
Porque a que eu conheço, né, é bem parecida com filha mesmo. Mas assim, em grego tinha essa palavra, tigata. Tinha nós temos outras palavras para filha, mas essa aqui é uma que vocês têm que aprender, que ela é da terceira declinação e tudo. Filha, alumna, filha adotiva, alumna. Esse A, no caso, é uma negação? Não, as pessoas gostam de dizer que é, mas é mentira, como é que se diz? Não é mentira, é uma não está correto, porque o A, né, na verdade, ele vem de um radical que se liga à alimentação, né? Entende? Então, daria a ideia de que seria alguém que seria criado, seria alimentado. E aí o estudante, ele primeiro dá essa ideia de ser alguém que é criado, que é alimentado, e depois ganha a ideia de ser um estudante, que ele vai ser tipo alimentado com conhecimento. Pelo menos por conta do aluno, né, professor? O aluno, em alguma formação que eu participei, alguém falou que não gostava da palavra porque seria alguém sem luz, não é? Não sei se no latim vai ser lumine, lux, não sei como vai ser luz, mas o A seria uma negação e esse luno que viria de um latim seria luz, né? Alguém sem luz, alguém sem saber. Não, eu também já ouvi essa explicação, mas eu também já vi assim que não é uma explicação correta, é como é que a gente chama? É uma etimologia popular, entende? Alguém criou assim por analogia, né, e tudo mais, mas eu já vi mais assim de um livro que dava explicações diferentes, e aí por isso não concordo, não é isso, tem a ver com alimentação. Você pode pesquisar que tem mais a ver com alimentação do que com não ter luz. Bora lá continuar. Então aqui e ficou assim feio aqui esse negócio aqui. Deixa eu ajeitar aqui Pronto, acho que agora melhorou. Aí aqui oiko é em casa, né? Aí em casa, né, a menina e a filha, né, elas tecem, né, um manto, né, uma veste, um peplos, né? Enquanto tecem, né, elas conversam uma com a outra, né? Ficou claro isso? Enroi de rifainosin, enquanto tecem, dialegontai alelais. Aqui o interessante aqui é que a frase aqui não está igual a da legenda, não está igual a da legenda. Aqui eles colocaram no presente, na voz média, dialegontai
alelas. Eles colocaram assim, elas conversam. E eles botaram também refine-se, né? Refine-se, eles colocaram aqui também no presente. Só que um está na voz ativa e a outra está na voz média. Então, refine-se e dialegontai, mas é elas tecem, elas conversam. Tudo bem? Ok, professor. É porque aqui ele quer que vocês decorem as terminações, né? Tipo, isso aqui é voz ativa, então é eles, elas. Isso aqui é voz média, é um eles, um elas. Então, o se corresponderia a ontai. Tá dando para entender? Pronto. Aí aqui, continuando aqui. Você pode ler aqui? Vamos lá, professor. De oligou de remete ton teandra cai ton dulo. Cai ton papon hora resten aulen aficnomenos. Aficnomenos. Isso. Aficnomenos. Isso. Então, dioligo de remeter, né? Em pouco tempo, né? Logo, a mãe, né? Ton te andra, kai ton dulon, kai ton papon, horai. Então a mãe, ela vê, né? Ela vê várias pessoas. Ela vê o marido, ela vê o escravo, ela vê o avô. Estenaulen, a fique no menos. Para dentro do pátio, né? Da corte. Às vezes, quando é um palácio, é a corte. Mas aqui é uma casa, então é um pátio. Vocês estão entendendo? Aulen. Aí, a fique no menos é chegando. Só que aqui é chegando no masculino plural, no acusativo masculino plural, porque ele está fazendo referência a várias pessoas, né? Quem é que está chegando? Tonandra, Tondulon, Tonpapon. São 3 pessoas que estão chegando, então é a ficnomenos. Ela vê, né? Tonandra, Tondulon, Tonpapon, a ficnomenos. Estenaulen, né? Chegando, né? Dentro do pátio. Professor, o Andra aqui é mãe? Não, o Andra aqui é homem ou marido. Tá. Por isso o Andreios. Isso. É ligado. Andreios. Andreia seria um tipo de coragem. Sim. E o homem recebe o nome de Andra, Andrei e os filhos. Seria isso? Então, o homem tem a coragem, só o homem tem. Por que esse nome é tão parecido? Andreios, Andreia. Não, Porque é um derivado, atributo. né? Sabe quando a gente diz assim, tu não é macho, não? Ou tipo assim, mulher macho, sim senhor. A ideia é de que a masculinidade ela se confunde com a coragem e com a virtude. Entende? Entendo. Mas não é nada assim fantástico, não. Assim, são valores, né, que se tem. Mas aqui aqui está no sentido de mais de marido,
Entende? Entendo. É porque, professor, eu acho que eu estou confundindo com a palavra justiça. A justiça, ela, se eu não me engano, tem a de quê, não é isso? E tem outra justiça, não tem? Outro nome também para justiça? Eu acho que eu estou confundindo isso. Foi numa aula de filosofia e eu ouvi sobre a justiça, que tinha duas justiças, uma chamada de quê e a outra agora não me vem o nome, mas eu creio que no grego parece que isso não é comum existir. Aliás, na verdade, é comum existir uma palavra para cada coisa que se quer dizer. Não é um tipo de justiça, vai chamar de quê e outro tipo de justiça. Que eu não encontro a palavra agora, mas... assim, no caso aí, não me vem à memória agora também, mas realmente existe. Porque, por exemplo, existe a vingança, que é a nêmesis, por exemplo, né? Não é a mesma a de que, né? Então a nêmesis, ela é uma punição que deve ser divina, né? Que ela vem assim vem assim, né, assim, em consequência, né, de uma soberba humana, né, de uma hybris, né, mas eu não sei se seria essa a outra, o sentido de justiça que você... Eu acho que é de Caiocine. Não, mas de Caiocine é como se fosse assim uma... porque o de Caiocine, né, seria como se fosse uma qualidade. Não é a pena, tá entendendo? Entendi. Seria de Caiocine não seria bem a justiça, seria porque a gente não tem assim o rightness, não seria justice, seria rightness. Você está entendendo a diferença? No caso, pelo que eu estou Seria uma entendendo, tá entendendo? Isso, da explicação parece mais uma justiça. Alguém justo, virtuoso. Isso. É uma qualidade dele. E a justiça, não. Ela é um substantivo abstrato que existe... Bom, existe no justo, né? Eu não sei se os gregos tinham essa ideia, mas parece... Mas, por exemplo, de que podia ser uma punição também, tá entendendo? Uma pena. Corrige um erro. Se aplica uma de que. Já a de Caiocine seria alguém que possui isso por uma qualidade, de ser justo, de ser reto, de fazer as coisas certas. Isso, exatamente. Ok, mas, professor, não sei como a gente foi parar aqui, né? Porque não, também não. Acho que foi de Andra. Andra, você foi para Andréia. Aí foi puxando para esse caminho e voltamos. Foi assim. Bom, continuando aqui. Bom, eu acho que já foi, né? Essa frase para a próxima. Aí, você pode ler? Vamos lá. Pauetai on ergazomene kai speudei pros ten turan kai kaire o ene fesim kai ao coe ro degar Filipos kai no argos lucum epeke
Pequetonacin. É Pequetonacin. Algumas vezes você trocou um alfa por como se fosse um E. Você leu alfa como se fosse um E. Foi estranho. No caso de... eu acho que foi Peltai, seria Pauetai. Não é isso? Isso? Acho que foi aí que eu fiz isso. De fato, foi. Isso. Eu estou tentando acostumar a ler direto do texto, professor, para ir acostumando a mente, e ainda o pi, eu ainda tento ler como um R, mas eu creio que com a prática eu hei de tirar esses defeitos. Bom, se acalma. Bom, aqui, Pauetai, ergadzomene, kai speudei prostentiran. Então, ela para de trabalhar, e a gente sabe que é ela porque tá ergadzomene. Tá vendo? Ergadzomene. No final não tem um eta? Sim, sim. Esse eta é feminino, né? Então, eu sei que está falando da Mirrina. Então, ergadzomene, ela para de trabalhar. Então, ergadzomene, né? Esse aqui seria, né? Tá concordando, né, com o gênero do sujeito que está implícito, né? Então, ela para de trabalhar e se apressa prostenturen. A Türen é a porta. Prostenturen, a porta da casa, né? Não é as portas da cidade, né? É a porta da casa. Pode ser até uma janela. Prostenturen. Kaire, ó Aner. Ela diz: alegra-te, ó homem, ó salve, ó homem, né? Ó marido. Pessin, diz: Aque, ouve, escuta. Rotegar Filipos, pois o Filipe, kai hoc argos, licon apectonatsin. Pois o Filipe, né, e o Argos mataram um lobo. Pois o Filipe e o Argos mataram, né, um lobo. Esse apectonacin, ele está no passado. Vocês ainda não viram esse passado, não. A gente vê que ele é um passado porque ele tem assim ele tem assim um Y. Um Y Esse verbo ele é um pouquinho diferentão. Que ele é apocteino. Aí no passado ele fica apectona. Aí fica apectona-se. Ficou bem diferente. Sim, tá vendo esse epsilon aqui? Vocês estão vendo esse epsilon aqui? Ele vai dar uma ideia de passado. Só esse professor?
Não só ele, mas aqui no caso ele mudou o radical também para um radical irregular. No presente ele não tem o mesmo radical, ele tem assim um radical que termina em tein, né? Deixa eu ver se eu conseguia pegar aqui onde eu estou olhando. Ele no presente, né? Ele é assim, deixa eu mostrar aqui. Ficou pequenininho. Ele fica assim, né? Se fosse no presente, ele fica assim, ó, tá vendo? Ó? Aí, se fosse na terceira pessoa, seria assim, sim. Não, tá. Deixa eu ajeitar aqui. Sim. Vocês estão vendo? Apectei-no-se. Apoctei-no-se. Vocês estão vendo a diferença? O Y pelo Ômicron. Isso. E depois mudou de novo, foi? Esse Y aqui, ele chega, né? E aí, esse Ômicron aqui, ele é... Esse apô, ele é uma preposição funcionando como prefixo, né? O verbo mesmo seria quiteino, seria matar, né? Mas aqui você vai... Aqui ele muda o radical, né? Ele simplifica, né? Em vez de ser ei, né? Fica só e. Aí aqui ele põe, aparece esse final é um pouco irregular, tá entendendo? Porque ele pega aqui ele é irregular porque ele pega assim como se fosse a declinação em mi. Ele pega como se fosse uma mistura assim da declinação em ômicron com a declinação em mi. É bem complicadinho esse verbo. Mas assim, só para vocês entenderem que o Y aqui, ele aparece aqui, né, marcando o passado e mudou o radical. Ele é um verbo irregular, né? Não sei se vocês que já... Todo mundo aqui, todos vocês já estudaram um pouco de inglês, não é? Quem nunca estudou um pouquinho de inglês? Já estudou, eu creio que a maioria já estudou, professor, ou no ensino médio, ou para fazer um vestibular, um Enem. Acho que Aí já deu um pouquinho. Os verbos regulares, eles vão só acrescentar, né, uma terminação, né, diferente, né, para poder fazer o passado, né? Mas os verbos irregulares, eles mudam o radical. Aí você tem que decorar uma lista de 100 e poucos verbos no passado, né? Tipo assim, go, went, gone. Ou be, was, were, been. Vocês estão entendendo? Throw, through. Sim. Tá claro isso? Então aqui esse verbo, ele esse verbo, ele no passado, ele faz duas coisas. E ele faz mais do que isso, que ele é irregular ao quadrado, né? Que
ele acrescenta um prefixo, para poder ir para o passado, se acrescenta o prefixo, esse Y, né? E ele muda o radical, mas ele aqui ele deu uma misturada assim nas terminações, que ele acabou assim pegando as terminações de outra conjugação, da conjugação, porque tem no grego tem duas conjugações, né? Que tem a conjugação em ômega e tem a conjugação em mi. Vocês já sabem disso, né? Acho que não com muita segurança, viu, professor? É melhor eu revisar aí. Não, pois é. Existe a conjugação em ômega e a conjugação em mi. Mi e iota. E aí o que acontece é que esse verbo aqui ele dá uma misturada, né? Ele pega, né, o prefixo que dá a ideia de passado e ele muda de radical e ele pega a terminação dos verbos em mi. E aí fica bem diferente, Mas é só para vocês saberem que aqui é uma forma diferentona, que vocês não estudaram ainda. Tá entendendo? Mataram. Era melhor eu botar aqui no... Mataram. Aí aqui. Então aqui ela disse assim, ó. Ela parou de trabalhar, se apressou para a porta e diz: salve, ó marido. Mas escuta, pois o Filipe e o Argos mataram um lobo, né? Lico. Argos era o cachorro. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram? O Argos era o cachorro. Sim, na conjugação, a maioria dos verbos é da conjugação em ômega. É por isso que a gente aprende eles primeiro. Mas se você for pegar uma gramática que não é assim graduada, ela vai apresentar as duas conjugações lado a lado. O problema é porque a gente às vezes tem as gramáticas que elas são todas graduadas, né? Elas vão ensinar o que é mais frequente primeiro para depois ensinar o que é menos frequente. Então, se você pegasse um livro assim como Atenásia, ou como Aprendendo Grego, ou sei lá, até como uns do Novo Testamento, assim como Noções do Grego Bíblico, ele vai deixar os verbos em mi lá para o final, lá para os últimos capítulos. Mas nem sempre é bom. Às vezes é bom você dar uma olhada logo nos verbos em mi para poder ficar ciente. O Atenásia, ele deixa para os verbos em mi para o segundo volume. Eu botei já o segundo volume para vocês já, gente? Ou eu botei só o primeiro volume lá no começo? Em inglês, que eu quero dizer. Deixa eu me ver aqui. Do Atenax? Isso, eu mandei assim, eu botei os PDFs todos em... Mandou, né? O primeiro, segundo nome, os workbook, né? Workbook também. Sim. Então, olha, os verbos em mi estão no segundo volume. Tem também uma apostila aqui, que o nome dela é Teoria e Prática nos Cursos Universitários. Deixa eu ver aqui, se eu mostro para vocês aqui. Talvez seja mais fácil de eu mostrar. Tá vendo aqui, ó? Apostila Gramatical de Grego.
Às vezes tem que descer até lá embaixo para poder achar. O nome do livro é Teoria e Prática nos Cursos Universitários, Henrique Graciano Murático e Juvino Alves Maia Júnior. A internet aqui tá... Ah, pronto, abriu. Tá vendo aqui? Aí ele tem lá no... Acho que é a página 60, deixa eu ver se eu tenho certeza. Ele vai ter assim a conjugação lado a lado. Aqui é 61. Página 61, ele vai ter a conjugação lado a lado. Aqui ele vai explicar algumas características dos verbos em mi, né? Aí aqui, olha, ele vai dar aqui, ó, a tabela. Então, lio é um verbo em ômega, da conjugação em ômega. Vocês estão vendo? Aí, didomi é da conjugação em mi. Titemi também, ristemi e riemi. Aí aqui lá no finalzinho tem, olha, liu-se, e aqui tem, olha, didoa-se, didoa-se. Tá vendo? Asse. Então eu estranhei aquele verbo, porque aquele verbo tinha um asse, assim, no final. Então pode aparecer um ni aqui no final também, sabe? Assim. Eu estranhei assim aquele verbo ali. Mas se vocês quiserem ver a conjugação toda, tá aqui, né? Por aqui. Aqui tem, né? A conjugação toda lado a lado para vocês compararem. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu... Não. Deixa eu ver aqui Às vezes ajuda Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não era esse que eu quero. O que eu quero é, assim, tipo... compartilhar. Localizar. Não era isso. Abrir uma nova guia. Pronto. Aqui vai dar certo. Vejam se vocês conseguem abrir esse link aí que eu estou mandando. Tentem abrir esse link aí para mim. Deu certo? Apareceu alguma coisa assim, tipo, peço permissão ao fulano. Ei, professor, na verdade o senhor botou o link, mas é como se não desse para entrar. Ficou só com uma mensagem mesmo. Foi? Mas... Foi, assim eu não tô conseguindo e a Cinti também não tá conseguindo, não. Exatamente. Não aparece só como se fosse uma mensagem. A gente clica, mas ele não aparece nada assim para você entrar. Não vai pra outra aba. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui.